Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Olá, eu sou o representante da GB Mais Cred, meu nome é Cristiano e eu quero chamar você para conhecer aqui um leque dos nossos serviços para te ofertar. Aqui na GB Mais Cred, nós temos um leque de serviços para você. Eu quero destacar 3: INSS para aposentado, pensionista, BPC Loas, servidores federal e uma novidade que é para servidores do estado do Ceará. E detalhe, né, a nossa diferença, a GB Mais Cred, ela tem confiança, agilidade e transparência. Venha, veja e contemple aí os nossos serviços. Venha você também conhecer a GB Mais Cred, que estamos aqui situado no centro do Icó, na travessa Dona Alderi, número 354, primeiro andar, sala 3. Vem para a GB Mais Cred. Aqui o seu sonho é prioridade. Seu celular quebrou e você não pode ficar sem ele? Aqui resolvemos o seu problema rápido, com qualidade e segurança. Troca de tela e bateria, reparo na entrada do carregador, assistência para vários modelos de celulares e eletrônicos. E o melhor, muitos serviços são feitos na hora. Corre para o Reino das Capas e traga seu celular para um conserto rápido e seguro. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, basta teclar * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Lembre-se de que é preciso registrar um boletim de ocorrência em até 72 horas após perda, roubo ou furto do seu aparelho e incluir esse mesmo BO entre as informações no site. Somente dessa forma o alerta será confirmado. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas. Minha convidada de hoje é a fundadora e presidente da APA, Projeto Ajudador, casada, mãe de 3 filhos e vó de 7 netos, e tem como principal missão unir conhecimento e testemunhos reais para fortalecer pessoas. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de receber na edição do Café Camarada de hoje a Márcia Gurgel. Olha, se inscreva no nosso canal,
ative o sininho para receber as notificações do Café Camarada e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Lembrando que, além do nosso canal no YouTube, também estamos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e você pode consumir todo o conteúdo que foi produzido pensando especialmente em você. Você que está me ouvindo através da Icor FM 104.9 e a Estação Vale, a Voz da Ribeira, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Você pode migrar para o nosso canal e nos acompanhar ao vivo. No bate-papo hoje do Café Camarada, nós vamos conversar com a Márcia Gurgel. Como já mencionei, ela é fundadora e presidente da APA. Nós vamos bater um papo muito gostoso sobre o trabalho que é realizado através desta ONG aqui no município de Icó, e todos os serviços que são prestados para crianças, mulheres e a nossa sociedade. Márcia, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Café Camarada. Olá, pessoal, olá, pastor Ricardo. É uma honra muito grande, né, ter recebido esse convite para participar do Café Camarada, e estou aqui para não falar só de mim, mas também desse grande projeto, dessa missão, na verdade, que o Senhor me deu para fazer aqui nesse município. Muito bem, Márcio. Olha, a honra é nossa, né? Realmente, a ONG aqui, Icó, tem realizado um serviço extraordinário, e não somente isso em redes sociais, mas famílias que estão sendo abençoadas, agraciadas, crianças, né, que fazem parte desse projeto. Sim. E nós vamos aqui conhecer um pouquinho mais sobre a história, né, do projeto e também como surgiu essa ideia. Mas antes, queria que você falasse um pouquinho sobre quem é a Márcia Gurgel, além da fundadora e presidente da APA. Eu costumo dizer que a Márcia Gurgel é uma sobrevivente, antes de tudo, né? Sou casada, tenho 3 filhos, 7 netos, sou da área de enfermagem, também de pedagogia, e tenho também 105 filhos adotivos. 105 filhos, 7 netos e 3 filhos, né? Sim. 105 filhos adotivos, né? Muito bem, Márcia. Como estava falando contigo aqui nos bastidores, né? Como é ser avó de 7 netos, né? E mãe de 3 filhos. Dizem que o amor é um amor peculiar, né? Sim, pastor Ricardo. É maravilhoso. A gente, é algo inexplicável. A gente sente, mas não consegue realmente explicar. Porque é como se é um sentimento de ser mãe 2 vezes. Né? E é algo assim tão maravilhoso que causa até ciúme nos filhos. Eu imagino, né? Começam a falar, olha, mas nos tratou diferente. Sim, não fazia tudo. isso comigo. A senhora não fazia isso comigo, não mas faz com o menino. Não nos permitir ir para algum lugar. Sim. Os netos podem tudo. Os netos podem tudo. Também os avós se tornam psicólogos? Com certeza. Diz que se tornam excelentes psicólogos, né? Sim. Muito bem, Márcia. Márcia, a família para você é é a base. É a base de tudo? É a base de tudo. É um grande patrimônio. Sim. Uhum. Muito bem. Então, estamos conversando aqui com a Márcia Gurgel. Ela é a idealizadora e também a fundadora do projeto APAR, é presidente também do projeto Ajudador. E nós vamos aqui conhecer um pouco mais sobre o projeto e tudo o que envolve, né, esse trabalho desta ONG aqui em Icó. Márcia, eu quero inicialmente começar aqui conversando com você. Você mencionou que é uma cristã de muita fé, né? E que já há 28 anos tem vivido essa fé cristã, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fé na sua vida e também nesse ponto de cuidar de pessoas, né? Cuidar de crianças, mulheres, um trabalho extremamente voluntário. Então, como você diria que a fé tem relação com tudo que você faz? Pastor Ricardo, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada a ajudar os outros. Não com a intensidade que eu faço hoje, né? E, mediante tudo que eu fazia, eu sentia um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher com nada. E foi quando eu me mudei daqui da minha cidade natal para São Paulo. E foi quando eu comecei a ter contato com as igrejas evangélicas. E como a gente costuma dizer, eu não fui para os caminhos do Senhor, ou conheci a Cristo, ou Cristo me conheceu, por amor, assim, aquela coisa bonitinha. Eu fui para os caminhos do Senhor pela dor. Onde também, lá no início da minha fé, eu estava praticamente desenganada lá em São Paulo.
tá? E foi quando eu recebi um dia, em um culto, uma Bíblia. E quando eu abri aquela Bíblia, estava lá na passagem da mulher do fluxo de sangue. E eu vivia muito, o meu esposo, ele vivia andando comigo para todos os hospitais em São Paulo. E eu gritava, eu sentia dores assim, no rosto, no ouvido, os dentes amoleceram, né? E foi quando veio também os primeiros diagnósticos de uma esofagite erosiva. Eu cheguei a perder a fala um dia na casa de um tio meu, uma hérnia entre o esôfago e o estômago. Então foi todo esse processo e eu emagrecendo, ficando só Olívia Palito, como diz, né? E eu disse, eu quero esse Jesus que os cristãos, esses crentes falam, eu quero para mim, porque eu preciso. E naquele momento, o meu esposo até fez um questionamento comigo, porque eu peguei toda a medicação que eu tinha em cima da mesa e eu desbulhei tudo, coloquei no vaso sanitário de descarga. E eu disse que eu não tomava mais nenhum. Ele disse que eu estava doida, né? Tinha enlouquecido de vez. Mas, enfim, naquele momento, eu acreditei na palavra, mas eu também fiz a minha ação, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a viver uma vida diferente. Comecei a praticar essa palavra tão pequenininha, chamada fé, e Deus foi agindo na minha vida, né? Então, eu fui curada. Então, a partir do momento que Deus me curou, que os exames já deram o contrário, né, os diagnósticos anteriores, então eu comecei a pregar para as pessoas de que esse Jesus que se fala na Bíblia, né, ele é real. E ele tinha me curado, porque os meus médicos diziam a toda a situação. Quando ia tratar a esofagite, então prejudicava a hérnia que eu tinha entre o esôfago e o estômago. E quando tratava um, prejudicava o outro. Então, tinha 11 pedras na vesícula também. Eu passei muito tempo, meu esposo, batendo batatinha no liquidificador e um arroz feito só na água também batido para que eu pudesse me alimentar. Então, todo esse processo começou daí. Então, foi quando eu comecei realmente a entender a palavra de Deus, o poder de Deus e para que Ele nos quer nessa terra. Muito bem. E a partir daí, então, tudo começou a mudar e ser diferente. Sim, a mudar e ser diferente. Uma nova história, sim. Perspectiva de dias melhores. Sim. Muito bem. Márcia, e como surgiu a ideia de criar uma ONG? Então, você passou por todo esse processo de saúde, diante dos médicos sem perspectiva, e agora, retomando a vida com uma nova fé, como surgiu, então, essa ideia de fundar a ONG APAR, Associação Projeto Ajudador? Na verdade, pastor Ricardo, não surgiu essa ideia. Na verdade, eu nunca tive uma ideia de criar, de formar uma ONG. Sim. Não, de forma alguma. Quando eu vim de São Paulo para cá, a minha vida... eu fui trabalhar com eventos, era uma empresa de eventos, né, que eu tinha aqui na cidade, e fazendo a obra do Senhor na igreja, mas as coisas foram acontecendo, veio os problemas de saúde, um atrás um do outro, né, e até quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla dos nervos, já depois de ter passado por 1 milhão de batalhas, e eu tive que me mudar por conta de suporte médico para Juazeiro. E quando, depois de um tempo, acho que 2 anos e meio, quando a gente voltou para Icó, nós soubemos as pessoas costumam dizer invasão. Eu não gosto de usar essa palavra, sim, invasão, né? Mas nós ficamos sabendo que várias famílias, né, do nosso município tinham se apossado das casas do conjunto Minha Casa Minha Vida, um conjunto, sim, inacabado aqui no nosso município, que já estava há quase 5 anos, né, a obra parada, e essas famílias tinham se apropriado daquelas casas. E como para nós do município de Icó era algo que nunca tinha acontecido, então eu tive a curiosidade, né, de ir lá conhecer como era. Porque para a sociedade, naquela época, e até hoje, para boa parte ainda, é onde Judas perdeu as botas. É a pior parte do Icó. Só tem bandido, só tem isso, só tem o que não presta. Uhum. E não é assim. Mas alguém precisa fazer alguma coisa. E eu tinha a curiosidade de saber quem eram aquelas pessoas que estavam lá. E meu esposo começou a me levar lá. Eu ainda
ainda tinha dificuldades de ficar em pé, ainda arrastava um pouco de uma perna, o pé direito eu não sentia totalmente ainda no chão, mas o meu esposo me levava lá. E em uma das visitas, os moradores começaram a perguntar: é de alguma igreja? Vocês são de alguma igreja? É da prefeitura? Muito curiosos, queriam saber. E assim, nós éramos sim da igreja, mas nós não estávamos ali como missionários. Sim. Né? Era mais no termo de curiosidade mesmo. E um certo dia, um dos moradores perguntou assim, vocês estão andando muito aqui, vocês não querem comprar uma casa? E eu falei assim, mas como é que compra uma casa? Eu estou vendendo, quer comprar uma casa? E como é que compra uma casa aqui? E aí ele falou, né, como era que vendia. E naquela hora o meu esposo pensou assim, depois de eu ter dito que queria comprar a casa. Acho que ele imaginou assim, Deus curou das pernas, mas agora perdeu o juízo, né? E eles perguntaram se a gente podia dar comida para eles. E eu disse que sim. Naquela época, pastor Ricardo, era tudo muito difícil. Hoje está muito bom lá, né? A visto que era. As crianças viravam tambor de lixo, procurando comida. Não tinha água, hoje tem. Não tinha energia, quer dizer, tinha os postes, muitas famílias faziam os gatos lá, como diz, e à noite, quando era pela manhã, a companhia de energia ia e cortava. E assim, resumindo um pouco a história, fizemos uma ata, formamos uma diretoria para que a gente tivesse mais força de pedir ajuda aos amigos. Né? Mas 2017 e 2018 nós não conseguimos registrar essa diretoria, porque a gente precisava de advogado, a gente precisava de um contador e não tínhamos recurso. Mas em relação a isso sempre foi muito organizado. E tudo começou realmente a criar forma quando nós começamos a ganhar a confiança das mães. Porque nós trabalhamos com as crianças até um certo ponto. Mas aí ficou aquela desconfiança das mães. Né? O que esse povo realmente querem com esse tanto de crianças? Então, a gente deu meio que uma paradinha e vamos agora trazer essas mães. 74 mulheres da comunidade, mães dessas crianças. Porque eu peguei mãe lá dentro que tinha 5 filhos. Tá? E aí, nós fomos conversando com aquelas mulheres, nós fomos vendo que tinha mulheres com 58 anos que nunca tinham feito um exame de prevenção ginecológica. E aí foi quando nós começamos a fazer campanha para arrecadar os materiais, né? Pegamos uma maca, levamos para a oficina, meu marido fez todo um processo, organizou tudo, eu tinha algumas coisas ainda do buffet, e nós fomos organizando um consultório agora de enfermagem, né? Para atender essas mulheres. Mulheres de 58 anos, que nunca tinham feito uma prevenção, enfim. E numa roda de conversa nós fomos orientando a respeito da importância. E a gente foi trazendo o povo, né? E daí os amigos foram percebendo que não era somente um ajuntamento de gente. Sim. E quem disse que não ia ajudar, agora passou a ajudar com um pouquinho. Chegavam lá, pagavam energia, que volta e meia a energia era cortada, né? Então pagava energia, aí começou a aparecer arroz, começou a aparecer feijão, né? E a gente ia fazendo. E a estrutura nós mudamos. Era de um lado, era só uma casinha. Hoje nós fazemos uso de 5 casas. Sim. Né? Fazemos uso de 5 casas. Então é um espaço físico hoje murado, né? Bem grande. E aí começou a chegar o Banco do Brasil, fez a mudança, a reforma da agência. Então, viram que o nosso trabalho era sério. Tudo que chegava lá, a gente sempre teve o cuidado de cuidar, de organizar, de verdadeiramente... O controle de tudo. Sim, o controle de tudo. De tudo, de tudo. Quando não tínhamos conta, né, da associação, mas tinha um controle de recibos. Se alguém doasse R$ 2,50, foi a primeira doação que nós recebemos. Até hoje a gente tem. Então, tinha um recibo, assinado, tudo. Então, assim, as pessoas foram vendo, pastor Ricardo, que aquilo que elas mandavam, por pouco que fosse, mas era cuidado, era administrado. E hoje nós temos uma padaria com 23 equipamentos, né? Nós temos uma cozinha equipada com fogões industriais, com freezers, geladeiras. Temos 6 salas de aulas, temos uma sala da coordenação pedagógica, temos 2 escritórios, um consultório odontológico, um consultório médico de enfermagem. O nosso espaço para as crianças fazerem as refeições ainda é pequeno. Um pouco a cobertura ainda é pequena, não comporta, logo dá no sol. Né?
mas é assim algo que quando a gente olha para 2017 e olha para hoje, a gente vê que é realmente a mão de Deus. Não existe outra explicação. Muito bem, Márcio. Olha, uma história realmente de superação. A palavra que você usou a princípio, uma sobrevivente. Sim. E realmente foi sobrevivendo um dia após o outro. E hoje uma história de auxílio, né, a pessoas, a crianças, mulheres, pessoas Sim. carentes, muitas vezes estão à margem da sociedade, estão além de um apoio, né, seja do governo federal, governo municipal, ou até mesmo de um incentivo privado, né? E fazer isso realmente parece loucura, né? Quando você começou a contar a história e você pensou, olha, seu esposo, né? Olha, ficou curada da enfermidade, mas parece que perdeu o juízo, né? Porque realmente parece ser algo muito estranho para quem está próximo, né? Então, decidir auxiliar pessoas que você não conhece, alimentar pessoas que você não tem contato, e tudo isso com a própria condição financeira ou com o próprio sustento sem auxílio de entidades, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Eu vou aqui à frente perguntar para você os seus maiores desafios, mas imagino que esse foi um desafio enorme, né? E as pessoas serem convencidas de que o negócio realmente estava funcionando e era sério, né? Sim. Márcia, eu vou chamar os nossos comerciais. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Iremos continuar aqui o nosso bate-papo. Ainda tem muitas perguntas para te fazer aqui. Mas a gente volta já já. É rapidinho. É só para tomar um cafezinho pegando fogo. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, basta teclar * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Lembre-se de que é preciso registrar um boletim de ocorrência em até 72 horas após perda, roubo ou furto do seu aparelho e incluir esse mesmo BO entre as informações no site. Somente dessa forma o alerta será confirmado. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, seja bem-vindo ao Matuto Café. Aqui oferecemos o melhor para você. Aqui no Matuto Café a gente oferece produtos variados, desde a coxinha de carne de sol, a torta de carne de sol, a bolo e torta de café. A gente oferece o melhor produto da nossa região com comidas típicas e nordestinas. Além disso, aqui no Matuto Café você encontra o melhor café e o melhor cappuccino da região. Então não perca tempo, venha nos conhecer o Matuto Café. Ficamos localizados no Conjunto Gama, em frente ao Posto Gregório. Seu celular quebrou e você não pode ficar sem ele? Aqui resolvemos o seu problema rápido, com qualidade e segurança. Troca de tela e bateria, reparo na entrada do carregador, assistência para vários modelos de celulares e eletrônicos. E o melhor, muitos serviços são feitos na hora. Corre para o Reino das Capas e traga seu celular para um conserto rápido e seguro. Na Duda Center Calçados, você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil. Temos uma
uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o papo perfeito para você e sua família. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo ou até um cartão de crédito ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Olá, eu sou o representante da GB Mais Cred, meu nome é Cristiano e eu quero chamar você para conhecer aqui um leque dos nossos serviços para te ofertar. Aqui na GB Mais Cred, nós temos um leque de serviços para você. Eu quero destacar 3. INSS para aposentado, pensionista, BPC Loas, servidores federal e uma novidade, que é para servidores do estado do Ceará. E detalhe, né, a nossa diferença, a GB Mais Cred, ela tem confiança, agilidade e transparência. Venha, veja e contemple aí os nossos serviços. Venha você também conhecer a GB Mais Cred, que estamos aqui situado no centro do Icó, na travessa Dona Alderi, número 354, primeiro andar, sala 3. Vem para a GB Mais Cred. Aqui o seu sonho é prioridade. Estamos de volta, logo após os nossos comerciais, uma paradinha rápida só para tomar um café pegando fogo, queimando a língua, uma águazinha gelada. Nesta edição do Café Camarada, estamos batendo um papo com a Márcia Gurgel. Ela é fundadora e presidente da APA, Projeto Ajudador, aqui no município de Icó. Conhecendo um pouco da história e como surgiu, né, todos os trabalhos que a ONG oferece para aqueles que participam e dependem dos serviços da ONG aqui no município de Icó. Olha, eu vou pedir à nossa produção para colocar algumas fotos que nós preparamos aqui da ONG, atividades, profissionais trabalhando. Eu vou pedir, viu, Márcia, você que comente um pouquinho sobre o serviço que vocês oferecem ali, sei lá, na área de psicologia, odontologia, alimentação, saúde, educação. Trouxe algumas fotos que nós encontramos ali sobre o trabalho. Muito bem, então vou pedir à nossa produção que coloque na tela do Café Camarada. Aí, Márcia, nós temos algumas fotos aí. Sim, aí é uma das secretárias, né? A Edivânia, a Aldevânia é uma das secretárias da ONG e faz um trabalho belíssimo ali, juntamente com os demais. Também a Leidiane. Leidiane, ela tem 5 anos que ela cuida da área da saúde, da área de curativos, agendamento de consulta, preparação de vacinas. Essa é uma guerreira. E essas meninas aí, que pena que não estão mais conosco. Né? Eram as meninas que ficavam em sala de aula, professoras, né? Dos meus pequenos, como costumo dizer. A Dalila, Verônica e a Ana Vitória. Muito bem. Temos mais algumas além dessas? Ótimo. Aí foi recentemente um curso, né? Eu consegui trazer para lá um curso de panificação, pães, bolos, salgados, através do programa Ceará Sem Fome, do governo do estado. Então, eu consegui... Foi uma semana de curso e essas mulheres aprenderam muita coisa, com certificado, tudo. Que bacana. São mulheres lá da comunidade. Da comunidade sim, mesmo. Sim. Muito bem, Márcia. Aí nós temos... É uma das professoras ou uma das mulheres que estavam participando do curso? Todas essas daí, a maioria dessas daí, acho que 80% delas são voluntárias da ONG, né? E tem algumas que são apenas mães, que não trabalham lá dentro. E a equipe de profissionais veio de Iguatu. Muito bem, Márcia. Certamente deve ser toda uma logística preparar esse trabalho ali com as mulheres. Sim. O interessante é que não somente
o serviço que vocês oferecem, não somente para crianças, mas também para a comunidade em geral, né? As mães dessas crianças estão aprendendo algum tipo de profissão, estão se especializando em alguma área e, ao mesmo tempo, auxiliando em todo o serviço. Sim, sim, pastor Ricardo. A nossa faixa etária de crianças é de 1 a 12 anos, né, que a gente trabalha. Mas a gente cuida dos idosos, hipertensos, como eu já falei, das gestantes. E essas mães, a gente tem um cuidado muito grande de trabalhar com elas, porque não adianta só você trabalhar as crianças em sala e não ter um acompanhamento. Então, a escola e família tem que ter esse alinhamento. E mesmo nós não sendo uma escola credenciada, porque essas crianças que a gente acolhe é contraturno. Sim. Elas vão horário para a escola do município e no outro elas são acolhidas na ONG. Então a gente tem todo esse alinhamento, né, com essas mães, com essas famílias. As nossas reuniões de pais, nós não tratamos de assuntos relacionados nessas reuniões no comportamento das crianças, a gente chama em particular para trabalhar, mas nas nossas reuniões de pais e mestres, a gente costuma sempre abordar assuntos relacionados à família, no dia a dia, dentro das casas. Aí, geralmente, Márcio, vocês convidam palestrantes em alguma área ou o próprio pessoal da ONG que realiza essas palestras? Às vezes sim, mas a maioria das vezes eu posso dizer que 90% dessa parte sou eu mesma que faço. Entendo. E aí, qual a percepção que você tem da família, né? Das crianças, pais? Existe realmente uma interação? Há uma necessidade muito grande dessas famílias de uma compreensão maior sobre esse relacionamento, esse vínculo familiar? Existe, pastor Ricardo. No início foi muito difícil, né? Porque a cultura de muitos que estão lá dentro é algo que vinha e era totalmente, o trabalho que a gente começou a fazer era totalmente desconhecido para eles. Mas foi através das rodas de conversa, através das capacitações, através de uma boa conversa, de um bom diálogo, né? Não de um café, mas de um chá, camarada, de uma água, camarada, porque às vezes não tinha um café nem um chá. E ainda mais hoje que está caro, né? O café. Exatamente. Que a gente foi trazendo essas mulheres, né? E orientando. Então, hoje, eu oriento elas tanto na área da questão familiar, mas também no empreendedorismo. Então, eu tenho mulheres lá dentro que a gente pode, assim... Eu me orgulho, né? De 2 mães lá dentro, não sei se dá para entrar agora, mas assim, 2 mães lá dentro que se tornaram empreendedoras, né? Sob as minhas orientações. E como nós temos a questão do almoço, a gente foi orientando, olha, isso precisa fazer a diferença na vida de vocês. É algo que vocês não tinham. Então, vamos falar no básico mesmo, um linguajar bem casinha mesmo, como eu costumo dizer, no sentido de que, olha, se você comprava R$1.000 de compra no mês, quando recebia seu Bolsa Família, para almoço e janta, mas agora você já recebe o almoço, você pode comprar a janta. Então, você precisa investir esse dinheiro do almoço em algo. E hoje eu tenho uma mãe que é empreendedora. Nossa, impressionante, né? Que vende produtos da Natura, né? E ela disse que aprendeu comigo, né? Que é a dona Eliane, disse que aprendeu comigo a não pensar só nela. Então, não é ela que... Isso eu achei, assim, magnífico, porque não é ela que vende. Ela botou alguém para vender, para ganhar também um pouquinho. Então, isso é muito interessante, isso é muito satisfatório. Eu vejo também como bênção de Deus, porque não adianta só você entregar. Como a gente costuma dizer, dá o peixe pescado. Sim. Mas tem hora que você tem que dar só o anzol. E diz, olha, vai pegar a isca. A isca hoje, eu já te dei o peixe, eu já te dei o anzol com a isca, mas agora eu vou te dar só o anzol. Corre atrás, né? Corre atrás da isca e depois vai pescar teu peixe. E eu tenho, assim... Deus tem feito isso lá dentro da comunidade. Tem dar as ferramentas, né? Para que possa trabalhar com essas ferramentas. Sim. Muito bem. Márcia, e os dias de funcionamento? Quais são os dias? São todos os dias, as atividades, ou são dias específicos na semana? Segunda a sexta. As aulas com as crianças de segunda a sexta. Das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Com as crianças. Então, todo dia você tem atividade ali? Todo dia. E tem sempre um número muito expressivo de crianças participando? Sim. Tem sim. Essas crianças, elas vão para a escola e ainda vão para o reforço e tudo? Vão. E assim, hoje já é mais aquela, como é que eu posso dizer? Aquela fase que eles vão buscando ajuda mais consciente. Sim.
Antes, eles iam e a gente pensava, pastor Ricardo, que era somente por conta de alguns que não tinham o que comer em casa. Sim. Mas não era. Não era só a falta de comida, mas a falta de carinho, de afeto, de atenção, de ouvir, né? Deles falar. Porque, infelizmente, nós vivemos uma situação hoje de que muitos dos pais só querem falar. Só querem ditar ordens. Faça isso, não faça isso. Você errou, você acertou. E muitas das vezes esses pais, eles não estão abertos, né, para ouvir os filhos. E muitas das vezes, quando esses filhos encontram quem os escutem, são pessoas erradas. Verdade. Né? São pessoas erradas. Eu peguei, pastor Ricardo, lá dentro da comunidade, crianças de 10 anos que era bem difícil. Bem difícil. Mas a gente tocou. Eu imagino, quando você fala em crianças bem difíceis, nós temos um trabalho da igreja em uma comunidade chamada Sítio Carnaubinha. Então, nós vamos lá de 15 em 15 dias, é um trabalho de um culto infantil. E você falando de criança difícil, eu lembro que tem uma criança lá que hoje é a menina dos nossos olhos, né? Quando começou a frequentar, lembro que alguns professores falaram, pastor, nós vamos ter que dispensar esse menino, ele é elétrico, não para. Falei, pois é esse menino que precisamos trabalhar com ele. Se tornou a menina dos nossos olhos. Educado, comportado, tranquilo. Amém. Eu imagino que você deve ter trabalhado crianças assim, certamente talvez de um grau muito maior, né? Mas com o passar do tempo vai mudando, não só de pensamento, mas de atitude, de vida. Sim. E que eu me orgulho muito. E é verdade, assim, deixa o coração muito alegre, né, Márcia? Uhum. Márcia, qual a principal missão, de fato, da associação da APAR Projeto Ajudador? Qual a principal missão dessa associação? Pastor Ricardo, por si só, eu acredito que o nome já diz ajudar ao próximo. Ajudador. Muitas pessoas chegaram e perguntaram, Márcia, mas por que esse nome? Por que Projeto Ajudador? Porque a missão dele é ajudar. Ajudar em que sentido? A base do nosso projeto, da nossa associação, são os 3 pilares essenciais. Eu costumo dizer, alimentação, saúde e educação. Na falta de um desses, os demais se arrastam, engatinham, não tem força. Né? Eu costumo dizer que, como meu avô dizia, saco vazio não fica de pé. E quando você não cuida de uma criança, como algo que eu vi aqui a questão de leitura. O que eu leio hoje, além da Bíblia? Eu me tornei assim uma estudante do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu estudo o ECA, né, para mim ter conhecimento de como lidar com situações. Né? Porque é bem difícil trabalhar nessa área. Não sou formada em assistência social. Quando eu coloco tudo, como às vezes eu coloco nos meus stories, né? Porque ali dentro eu não me sinto só a enfermeira, a professora, a mãe, a avó, a psicóloga, a assistente social, como eu disse, a advogada, até mesmo às vezes até a juíza. Tem que bater o martelo em causas, né? Então, assim, eu vejo que essa questão, essa missão de ajudar, mas você precisa saber como ajudar, né? E uma das coisas que a gente viu de ajudar foi nesses três pilares. Uma criança que ela não se alimenta, ela não tem coragem e força de ir para a escola. Certo? Então, a criança que não tem uma educação básica, como rege as regras institucionais do ECA, né, que é do Instituto da Criança e do Adolescente, ela não sabe nem como procurar uma saúde. A família, quando eu falo a criança, o primordial é a família. Então, a missão da APA, Associação Projeto Ajudador, é isso. É trabalhar esses 3 pilares. Alimentação, saúde e educação. Ajudar. Só essas crianças? Não. A base, que é a família. Muito bem. E nessa missão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os colaboradores, sobre as pessoas que estão apoiando esse projeto, porque eu imagino que um projeto desse precisa muito de ajuda, de apoio, em todas as áreas, financeiras, mão de obra, parceria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus colaboradores e parceiros e se existe algum incentivo, seja do governo federal, governo estadual e governo municipal.
Pastor Ricardo, sobre os colaboradores, eu sempre disse que são os doadores de coração, né? Que eles não têm... Eu acredito que nesse... Eu acredito não, eu vou falar a realidade. Eu tenho 5 colaboradores mensais, de certeza. Somente 5. Os demais contribuem segundo o desejo do seu coração, tá? E Deus vai lá e multiplica, Sim. certo? Deus vai lá e multiplica. Sobre as ações de governos, o município me ajuda desde 2023 com 5 botijões de gás por mês. Não é 4 e não é 6. Isso o município. O município. Ok. De outubro de 2023 até hoje, tá? A ajuda do município é essa. O município repassa merenda, Márcia? Não. Repassa material didático? Não. A ajuda é essa. Do governo do estado, nós fez um ano agora, o programa Ceará Sem Fome, né? Que são as cozinhas comunitárias. Então, eu tenho 2 cozinhas dentro da associação. Tá? Eu tenho 2 cozinhas, são 200 refeições por dia, 200 marmitas, 500 gramas cada uma. É um programa que é acompanhado por nutricionista do estado, tem toda uma fiscalização, é um programa assim, excelente, mas veio para ajudar de um lado, e eu sou muito grata a Deus, mas em relação à merenda das crianças, hoje é zerado. Porque eu não tenho autorização do governo, inclusive eu entrei com um pedido agora recentemente, pastor Ricardo, para ver se eu consigo que o governo libere esse almoço para as minhas crianças se alimentarem lá dentro da ONG. Porque a metodologia do governo é entregar esse almoço de 11 ao meio-dia. E eles pegam essas marmitas e levam para casa, né? E aí tem criança que eu só tenho 2 que são cadastrados. Mas em casa são 5, 6 pessoas. E tem que dividir essa marmita. Quer dizer, 2 marmitas é 1 quilo de comida. Às vezes, para 5, 6 pessoas, né? É insuficiente. Márcia, né? mais essas famílias. E por que esse pai, por que essa mãe não vai trabalhar, não ganha para ajudar? Cada um tem sua história. E é muito fácil quem está do lado de cá julgar quem está do lado de lá. Fazer um juízo de valor precipitado, então, isso. Né? Então, como nós trabalhamos com busca ativa, então a gente sabe realmente qual é o grau de vulnerabilidade maior e quais são as famílias que precisam de mais ajuda a cada dia. E você, há quanto tempo você espera que o governo responda essa sua solicitação? Olha, pela fé eu quero amanhã. Muito bem, Márcia. Olha, realmente assim, precisa de muita fé, né, para continuar nesse projeto diante dos desafios que são enormes, né? Sim. A associação, nós já vimos que realiza, além de oferecer a educação, oferecer alimentação, também prepara, né, com cursos visando aí, preparar as mulheres, o pessoal da comunidade. Essas parcerias, todas são parcerias, seja no curso, cursos preparatórios, e todo mundo está trabalhando lá. É tudo voluntário, Márcia? Sim. Os profissionais da saúde. Sim. E essa equipe, ela chega a um número razoável de quantas pessoas, Márcia? Em média aí. Da área da saúde? Envolvendo todos os profissionais que trabalham com você. Olha, eu tenho... Educadores, né? Médicos, enfim. A turma de dentro de casa, que é aquela turma ativa de segunda a sexta, para funcionar todos os turnos e não ficar nenhuma área, né, desfocada, são 22 pessoas. Diariamente. E os profissionais, por exemplo, o médico uma vez por mês, 2 vezes no mês. A área de enfermagem, a gente dá mais um suporte. Né? Então, eu tenho umas 5 enfermeiras que me ajudam nesse trabalho. Tá certo? E na área odontológica, porque temos também um consultório odontológico. Então, essa área ela é bem descoberta. Porque eu só consegui, em todo esse tempo que nós temos o consultório, aí 4, 5 anos que nós temos esse consultório, eu só consegui dois dentistas para levar até lá. Né? Então, é muito difícil. Temos o material, mas não temos o profissional. Entendo. É mais complicado. Márcia, recentemente você postou uma nota oficial falando sobre serviços de utilidade públicas que você precisou parar com essas atividades. Por algumas necessidades que você apresenta na nota que você divulgou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
essas utilidades públicas, esses serviços que você precisou parar, você coloca também quantidade de pessoas que deixaram de ser assistidas por conta das atividades que pararam. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas atividades e quais as reais necessidades e por que parou. Bom, pastor Ricardo, quem me conhece sabe que eu sou muito autêntica naquilo que eu falo. A nossa associação é uma associação de prestação de contas muito transparente. Eu nunca deixei que viesse a se misturar com a minha vida pessoal. Sim. Então, há quase 9 anos. E essa situação que a associação passa hoje, nós sempre tivemos, tudo funcionou sempre com um quadro de voluntários, totalmente, como eu costumo dizer, de coração. Mas aí, ano passado, o município entrou com propostas e eu questionei assim, quando um trabalho ele é feito totalmente voluntário e entra um outro tipo de situação, a gente vê que perde um pouco a essência daquilo que sempre foi pregado e ministrado lá dentro. Eu sou consciente disso. Mas como eu estou ali, sempre pensei em ajudar o meu povo, né, e vendo a necessidade de mães que muitas das vezes que estavam lá dentro só levavam o prato de comida para casa, né? Então, eu abri as portas. E daí tivemos uma reunião, tive uma reunião junto ao município, na liderança do município, não, isso aqui não é escondido de ninguém. Claro. E aí houve um alinhamento para que as pessoas que estavam trabalhando dentro da ONG passassem a serem assalariadas e ajudar no sustento das suas famílias. E aquilo causou, assim, aquela euforia santa dentro da instituição. Todo mundo deu o seu melhor, né? Todo mundo trabalhou ainda muito mais, muito empolgado, com muita esperança. E o ano entrou e não aconteceu, né? E daí eu tive que entender, quando eu tive que repassar, pastor Ricardo, para essas famílias, para essas mães, para essas mulheres, o que realmente estava acontecendo. Que o município disse que não tinha como fazer os contratos dela, contratar, na verdade, o pessoal de lá, aquelas mães que já trabalhavam. Eu quero aqui abrir um parênteses para que não fique dúvida do seguinte. Não é a questão do município mandar os professores, os profissionais da área da saúde para lá, auxiliar de serviços gerais, o porteiro, o vigia. Não é isso. Eu tenho que defender e buscar melhoria para o meu povo. Que isso fique bem claro. Não era questão do município mandar outras pessoas para lá. Eu não abro mão disso. Porque eu tenho que priorizar, pastor Ricardo, o meu povo que presta serviço para aquela instituição, para aquela comunidade, que já tivemos 1.009 moradores e hoje estamos com quase 800, né? Totalmente voluntário. Um serviço de utilidade pública nessas 3 áreas, 3 pilares que eu já falei, totalmente sem ganhar um centavo. Então, eu tenho lá dentro mães, mulheres que se prepararam, mulheres que terminaram o ensino médio com o meu incentivo lá dentro, mulheres que concluíram o fundamental através do EJA, que também o EJA já funcionou lá dentro da instituição. Então, foi nesses parâmetros, tá? Vai mandar professores de outras localidades? Não, porque lá dentro eu já tenho. Sim. Então, foi resumindo de 22, né, de 22 vagas, eu fui enxugando, ficamos em uma equipe de 16. Depois disseram que só era 12 e no final das contas me repassaram somente 4 contratos. 2 que já existiam e mais um de uma merendeira e uma de auxiliar de serviços gerais. E como que eu ficava, pastor Ricardo? Com 4 pessoas assalariadas dentro da associação e 12 pessoas do mesmo jeito. Então eu achei injusto, né? E essas mães chegaram para mim e disseram: olha, irmã Márcia, infelizmente a gente tem que alçar voo. Sim. E eu apoiei. Né? Mas, em virtude disso, ficamos sem merendeira, ficamos sem auxiliar de serviços gerais e, principalmente, sem as professoras. Jovens que, com incentivo também da ONG, hoje fazem faculdade. Né? Só Deus sabe como aquelas meninas, né, fazem faculdade. E a gente não pôde continuar com elas lá dentro. Alçaram voos, né? E eu peço todos os dias que Deus abençoe grandemente, né, cada uma, prestar um serviço assim gigantesco, valioso, de qualidade, de coração. Mas a situação real da associação hoje é essa. Portas fechadas, sem mão de obra, por conta de algo que não vingou. E eu falo isso sem ressentimentos, né? Sem ressentimentos à gestão atual, sem ressentimentos ao município. Mas, como eu disse na nota, pastor Ricardo, eu devo uma explicação aos ajudadores, como eu costumo falar,
que manteve aquela obra, né, aquela missão até agora, a própria comunidade, né, e a mim mesma, para que eu não carregue um peso nas costas que eu não posso. Verdade. Então, hoje, Márcia, o que você precisa urgentemente é de mão de obra para que o serviço continue. Sim. Nessa necessidade, qual a sua perspectiva? Assim, o que você espera que realmente aconteça? Novos voluntários apareçam, do projeto que já é conhecido e realmente visto como algo muito sério. Então, você está na expectativa, olha, novos voluntários, que realmente vem aí alguma perspectiva da gestão municipal ou até mesmo do incentivo privado, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, porque está fechado, né? Hoje a situação que você coloca está funcionando talvez entre 70% e 80% menos do que funcionava. Então, queria que você falasse aqui qual a sua perspectiva sobre isso. Pastor Ricardo, a minha perspectiva hoje, mediante a fé, é que Deus levante voluntários. Que aquele lugar volte a ter a essência do início, né? Essa é a minha primeira perspectiva. Porém, a gente olha e temos que sermos realistas, né? Nós olhamos e a gente vê assim, as pessoas precisam. Lá no início, era tudo bem diferente, as crianças sentadas no chão, né? Hoje não, hoje a gente tem tudo lindo e maravilhoso. Temos uma estrutura montada, equipada com tudo, né? Então, assim, se você me perguntasse, se o município chegasse hoje, Márcia, eu não sou uma pessoa rancorosa. Sim. Não sou. Porque aí eu estaria tendo uma atitude contrária à minha fé cristã. Claro. Né? Então, assim, o que eu quero é o bem da comunidade. O que eu quero é que aquelas famílias tenham seu sustento, que as crianças continuem sendo ajudadas. A gente prega tanto. É o futuro, são os futuros pastores, futuros padres, futuros médicos, isso, advogados. Mas o que é que nós estamos fazendo por esse futuro? Então, é com essa visão. E do setor privado, eu gostaria de aproveitar aqui, né, Sim. Pastor Ricardo? Fique à vontade, viu? Olhando bem aqui para o nosso povo. Né? Para pedir para os comerciantes, para as pessoas de bom coração. Você não precisa mandar R$1.000 para a ONG por mês. Mas como eu fiz a campanha do cuscuz lá no início, eu dizia, não manda um fardo de cuscuz, meu amigo. Manda um pacotinho, quando você for fazer a sua feira, né? Então, coloca um pacotinho no carrinho. Então, eu tenho uma logística. Que logística é essa, Márcia? Se nós conseguíssemos uma professora por dia, uma pessoa para ir só na segunda-feira, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta. Só que a gente precisaria de uma equipe de 5 a 6 pessoas por dia. Né? Então, essa equipe só ia no outro mês. Ia uma segunda-feira e só ia na segunda-feira do outro mês. Passaria 19 dias sem ir, porque o nosso mês letivo é 20 dias. Né? Então, eu oro, Pastor Ricardo, nessa perspectiva, né? De que o Ceará Sem Fome autorize eu alimentar as minhas crianças lá dentro. Que Deus levante pessoas com coração voluntário que possa... A palavra do Senhor diz que missão se faz de 3 formas. Orando, indo e contribuindo. Né? Então, aquele que não pode ir e nem contribuir no financeiro, né? Mas ora. Né? Aí os pastores, as missionárias, os irmãos na igreja que estão ouvindo. Então, ora por a ONG Projeto Ajudador para que esse trabalho belíssimo não pare, porque é uma missão verdadeiramente de Deus. E aqueles que podem contribuir, tem lá a conta, né? A conta da ONG, Banco do Brasil, tem lá o Pix, tudo bem direitinho, é CNPJ, é uma associação totalmente legalizada, tudo dentro das formas de lei, tá certo? Inclusive, aqui faço o convite para quem não conhece ainda, ir lá conhecer o nosso cantinho. E quem não pode contribuir financeiramente e também não tem aquela percepção ou aquela fé de orar e que Deus vai agir, mas que pode ir, vai lá. Um dia de aula que você dá para aquelas crianças, lógico, não é chegar e fazer qualquer coisa, né? Porque eu também sou meio exigente. Mas, assim, eu creio, Pastor Ricardo, que Deus está entrando com providência e uma obra que começou com tanta dificuldade na minha vida e na vida das pessoas de lá. Eu não acredito que Deus tenha permitido chegar até onde chegou e agora parar.
eu creio que ela está parada por um momento e que essa parada nessas duas áreas, saúde e educação, vai nos trazer novas experiências, novos testemunhos, né? Aumentar a fé de muitos e principalmente para aqueles que não creem no trabalho. Acreditar que quando nós temos uma perspectiva, quando colocamos Deus à frente, as coisas acontecem. Verdade, Márcia. Realmente é algo muito verdadeiro, né? Márcia, hoje esse seria seu maior desafio, talvez, né? Nesse momento. Mas aqui numa última pergunta, eu queria que você falasse sobre qual foi o seu maior desafio até aqui. O maior desafio de Márcia, sem ser a fundadora da ONG, Pastor Ricardo, foi quando eu me vi naquela cadeira de rodas, dependendo totalmente dos outros, né? Onde tivemos que nos desfazer até da casa de morada, de todos os bens materiais e ficar totalmente dependendo de Deus. Eu não vou dizer dos outros, mas de Deus. Então foi um desafio muito grande recomeçar a minha vida. Não quis mexer com a estrutura dos meus filhos, né? Nisso Deus foi clareando assim a mente, dando sabedoria, discernimento. Então foi um desafio muito grande recomeçar. Porque quando começamos em um terreno limpo, então você vai fazendo, você vai construindo, conforme Deus vai orientando, você tem os seus desejos, os seus sonhos, a sua meta, você vai bater aquela meta porque você está começando. Mas quando se fala em recomeçar, precisa ser tirado entulhos, lixos, né? E para mim, o recomeço da vida de Márcia Gurgel, juntamente com o esposo, em todos os sentidos, foi um recomeço bem difícil. Então, assim, foi um desafio que a gente muitas das vezes olhava e não via saída. Mas aí Deus chegava e mostrava, que mesmo sem a gente ver, mas Ele chegava e mostrava. Então esse foi o maior desafio da minha vida. A vida de Márcia Gurgel. Superado? Né? Superado. Em nome de Jesus. Muito bem. Márcia, e na ONG, sim, né? Pode falar. E da associação, os desafios, Pastor Ricardo, são todos os dias. Né? A gente supera um e começa outro. É um leão todo dia. Não, leão não, pastor. É um leão, é um urso, é um gigante. E tem dia que é os três juntos. Márcia, Deus te abençoe grandemente. Amém. Me dê força e coragem para continuar aí com esse projeto ajudador, a PA Associação Projeto Ajudador. Sei que não é fácil, é um grande desafio, e ainda mais quando se precisa de parceiros, sim, né? De mãos dadas e parceiros que realmente têm a mesma visão, o mesmo ideal. Olha, eu quero deixar, Márcia, você aqui, nesses segundinhos finais, olhando aqui para a nossa câmera, e fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. A hora voa, mas vamos agendar um outro encontro aqui para a gente bater um papo sobre o seu testemunho de fé e de superação, viu? Mas queria deixar você à vontade para trazer as considerações finais para o nosso povo aí. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, ao pastor Ricardo pelo convite, essas portas abertas aqui do Café Camarada, para a gente estar assim, já levando para aqueles que já conhecem a atual situação da associação, mas também para aqueles que não conhecem. Eu acredito que através, né, desse programa, muitas pessoas vão ter conhecimento do projeto, da associação, Projeto Ajudador, ali na comunidade Minha Casa Minha Vida, mais conhecido como As Casinhas, ou até mesmo lá no início, pastor Ricardo, como Cidade de Deus, né? Cidade de Deus. Cidade de Deus. E dizer, né, como já foi falado, das dificuldades, mas fazer aqui um convite para você que sentir no coração, ir lá conhecer de perto toda a estrutura, o espaço físico, tudo que nós oferecemos, né, serviço de utilidade pública para aquela comunidade, e também fazer as suas doações, contribuições, para que aquela missão não pare. Então, nós temos aí uma conta, né, no Banco do Brasil, a gente vai ser passado aí. E é isso, pessoal. Só tenho mesmo que agradecer. E chegar até aqui é um desafio muito grande. Permanecer é um desafio gigantesco. E continuar, a gente tem em mente que vão ser vários desafios juntos para a gente enfrentar, mas com a fé e na certeza que vamos vencer em nome de Jesus. Muito bem, Márcia. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. E você que está nos assistindo, nos acompanhando através da TV Princesa do Vale, entre em contato com a Márcia, veja a possibilidade de se tornar um parceiro no Projeto Ajudador.
e contribuir com a vida de muitas crianças, a comunidade que está sendo beneficiada com todo esse projeto. Você que é empresário, está nos ouvindo, também faça o mesmo, entre em contato, veja a possibilidade de auxiliar este projeto, que não é somente ajudar com alimentação, mas é uma construção de vida, de valores, de caráter, homens e mulheres que se tornarão cidadãos extraordinários que é a nossa comunidade. Então, entre em contato, sei que você pode ajudar muito, né? Então, veja essa possibilidade. Quanto ao governo municipal, federal e estadual, em especial o governo municipal, peço que você olhe com um olhar carinhoso para esse projeto. Certamente há muito o que fazer, não podemos parar. Então, se há formas de contribuir, faça isso. Fica aqui o nosso alerta e também o nosso pedido de forma muito carinhoso, seja para o governo municipal, federal ou estadual, mas em especial o nosso governo aqui na cidade de Icó. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Café Camarada. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima segunda. Um forte abraço e até lá. Olá, eu sou o representante da GB Mais Cred, meu nome é Cristiano e eu quero chamar você para conhecer aqui um leque dos nossos serviços para te ofertar. Aqui na GB Mais Cred, nós temos um leque de serviços para você. Eu quero destacar 3. INSS para aposentado, pensionista, BPC Loas, servidores federal e uma novidade, que é para servidores do estado do Ceará. E detalhe, né, a nossa diferença, a GB Mais Cred, ela tem confiança, agilidade e transparência. Venha, veja e contemple aí os nossos serviços. Venha você também conhecer a GB Mais Cred, que estamos aqui situado no centro do Icó, na travessa Dona Alderi, número 354, primeiro andar, sala 3. Vem para a GB Mais Cred. Aqui o seu sonho é prioridade. Olá, seja bem-vindo ao Matuto Café. Aqui oferecemos o melhor para você. Aqui no Matuto Café a gente oferece produtos variados, desde a coxinha de carne de sol, a torta de carne de sol, a bolo e torta de café. A gente oferece o melhor produto da nossa região com comidas típicas e nordestinas. Além disso, aqui no Matuto Café você encontra o melhor café e o melhor cappuccino da região. Então não perca tempo, venha nos conhecer o Matuto Café. Ficamos localizados no Conjunto Gama, em frente ao Posto Gregório. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além da venda. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado.
que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a sua peça tem.